Eu não sei o nome dele. Perfeito, obrigada. E se eu... Ah, o Pedro foi embora. Mas e se eu quiser... Vou duplicar aqui. Depois eu volto para cá. Galera, bom dia. Estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. E por que não estão me vendo? Não sei. Configurações, vídeo, webcam, câmera. É uma notícia, bem facinho. Bem facinho. Gente. Tá vendo? A câmera tá ligada. Não, eu já fui. Na câmera certa? Então é essa. Meu Jesusinho. O negócio tá aqui, eu quero acompanhar o chat e a câmera tá tão longe. Então essa aqui tá inutilizada. Aqui na sala de vocês, ali no terceiro tem, sim. Tiraram daqui. No terceiro tem. Galera, pega a apostila aí de vocês. Para quem tava, o que acontece? Ficou um pouquinho diferente a ordem do acompanhamento das páginas da apostila, porque na quarta passada eu tive uma aula no B e 2 aulas no A. Então a coisa ficou meio desorganizada por conta disso, porque eu não tive aula na segunda, lembra que foi o feriado e tal de carnaval, parari, parará. Aí, eu acho, não sei se todos aí acompanharam, mas eu li com vocês a página 75 e 76, que é um exemplo de editorial sobre o sistema prisional, lembrem-se. Ótimo, então, para frente. Aí, eu respondi, ali no B, eu respondi a questão A, B, C e D da 76. Com vocês eu respondi? Então tá ok, né? Tá tudo respondido. Então para frente. Aí vem o esquema de notícia, o conceito de notícia e a prática de hoje tá lá na página 88 e 89. Então, como eu já fiz essa parte, eu vou aqui para a projeção, onde tem os conceitos, né, do que é a notícia e tudo mais. Vamos aqui. Eu estou apresentando. Eu queria que esse negócio ficasse aqui, por favor. Para que eu veja
Mais ou menos assim. Galerinha, então, primeiro aqui, para quem está em casa, eu vou trabalhar, e para quem está na sala também, claro, né? Eu vou trabalhar o gênero notícia. Estão vendo o compartilhamento aí? Quem está em casa está vendo? Não, prof. Não está vendo a apresentação? Tá na área de trabalho ainda. Ué? Você está apresentando? Vou apresentar de novo, então. Só porque eu havia conseguido diminuir o treco aqui. Agora foi. Apareceu aí, segundo ano, blá, 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 Lohane. Beleza. A apostila, nesse módulo, gente, ela vai conceituar notícia, reportagem e entrevista, tá? Mas de tudo aí que é importante, eu vou focar mais na notícia, que é o que ainda pode cair nos vestibulares, nem são os vestibulares da nossa região, são da região sul, que é o caso da UEM, que é o caso da UEL, Santa Maria, UFPR, tá? Tanto é que a prova da UEM agora cobrou, o passe, né? Cobrou um relato. Então, eles ainda solicitam esse tipo de texto. Esse texto que vocês farão para a semana que vem, inclusive, é um texto da UEM, da Universidade Estadual de Maringá, tá? E aí, com base nisso, eu coloquei algumas definições do que é a notícia. Uma coisa importante que a gente tem que reforçar é que, olha, caráter. Isso que dá a gente copiar as coisas da internet, gente. Caráter tá errado, tá? É caráter. Caráter é uma palavra que é da língua portuguesa de Portugal, tá? Não é daqui do Brasil. Na verdade, depois que Portugal, nós fizemos algumas alterações com as revisões ortográficas, porque o acordo ortográfico brasileiro já mudou 3 vezes. Então, não foi esse último de 2005 só. Outros acordos também já alteraram a língua. E a palavra caráter faz parte dessas alterações, tá? Então, é caráter sem esse C aí. Mas a notícia, ela é do gênero notícia e do tipo narrativo, tá? Então, é contar. Noticiar é contar um fato. Eu até trouxe algumas notícias aí para vocês perceberem o que de fato é importante nela, o que não pode faltar e o que você tem que colocar no seu texto para semana que vem. Mas, de qualquer forma, essa primeira definição de que ela é de caráter informativo é essencial. Isso aí é tudo que está na apostila de vocês, só que de forma resumida, porque a apostila vai trazer umas 4 páginas só falando o que é notícia, tá? Caracteriza-se pela atualidade, objetividade, brevidade e interesse geral. Geralmente a notícia real, essa que aparece no jornal, G1, Folha de São Paulo, Campo Grande News, Media Max, Correio do Estado, seja o que for, ela tem esse caráter objetivo e ela vai contar um fato que realmente aconteceu. No nosso caso, nós vamos inventar uma situação. Vai ser um fato hipotético, porque é de vestibular. Mas para o jornalismo, a notícia tem um peso muito grande. Então, ele não pode ir além, o jornalismo, daquilo que realmente é real, daquilo que realmente acontece, tá? As informações são geralmente apresentadas por ordem decrescente de importância, né? Então, as informações, geralmente, elas começam do lead. O que é um lead? É o primeiro parágrafo da notícia. Eu vou mostrar certinho para vocês aqui nas próximas projeções como que ele funciona, aqui na estrutura. Então, o lead, ele vai responder algumas perguntinhas. Por exemplo, com quem aconteceu aquele fato? O que aconteceu? Quando aconteceu? Certo? Onde aconteceu? E aí, o detalhamento vem na sequência. Como aconteceu e por que aconteceu. Agora, o primeiro parágrafo, geralmente, ele é mais breve. Mas vamos aqui para a estrutura, ó. Manchete. Principal chamada que atrai o público para ler a notícia.
Vocês viram como a cidadã lá do Big Brother chamou a atenção nas mídias sociais? A Carol Conká? O que acontece? Segundo as notícias de hoje de manhã, 6h30 da manhã, né, ela foi eliminada aí com 99,17%, né? Ela teve o percentual de eliminação mais alto do planeta, segundo a Jovem Pan. Não sou eu quem estou inventando, tá? Eu acompanho a Jovem Pan, estou ouvindo hoje no carro, vindo para cá. Falei, gente, é um percentual realmente muito alto, né, de negatividade que ela conseguiu atrair do público, né? Um ranço quase que unânime, digamos assim, né? E tudo isso colabora para que manchetes fossem trabalhadas no cotidiano. E até mesmo uma relação de consumo aconteceu nas mídias, porque as pessoas colocavam assim, quem acertar o percentual, né, com o qual ela será eliminada, vai ganhar R$200, né? Vai ganhar um vale isso, vale aquilo. Então, exatamente. Você acertou, Arthur? Acertei não, professor. Nem me envolvi. Ele queria a barca de sushi, mas não foi dessa vez. Então, mas a manchete, ela tem que envolver o público para chamar a atenção de alguma forma e fazer com que você leia. Porque, olha, vou ser sincera, a manchete, ela pode muitas vezes ser o único atrativo da notícia e a única coisa que o público vai ler. Tanto é que as pessoas, elas tiram conclusões precipitadas das reportagens, entendeu? Sem ler realmente os fatos, né? Marido mata mulher no interior, né, de São Paulo. Marido mata mulher no interior de São Paulo. Ah, mais um caso de feminicídio e tal, não sei o quê. Né? É muito claro isso. É um caso de feminicídio. Nada justifica a morte, né? Outras manchetes, por exemplo, criança é abandonada em lixeira no bairro X, entendeu? Também um fato, né, que choca a sociedade, que chama a atenção, mas que você precisa ler os motivos pelos quais aquela criança foi abandonada, por exemplo, né? Então a manchete, ela tem que chamar a atenção, e geralmente ela é assim, enfática, né? Alguma coisa relacionada a um crime ou algo que chame muita atenção. É a primeira coisa, ela é centralizada no texto. Subtítulo. Aquela criança do barril. Ai, muito triste esse fato, muito triste mesmo. Aquele menininho que era deixado amarrado num barril, ele era mantido no barril com as mãozinhas presas assim, é um barril, literalmente. Aí eles prendiam as mãozinhas dele e ele era alimentado com pouquíssima água durante o dia e com cascas de banana. Numa casa em que, no caso, era a madrasta, o pai e a irmã mais velha viviam, que tinha fartura, eles não eram ricos de forma alguma, mas que tinha alimento e tudo mais. E aí, segundo, né, informações, todo mundo foi detido, né? Todo mundo tá preso, mas segundo informações era porque ele era muito agitado. Não, gente, é assim, é uma barbárie isso aqui, é o cúmulo do absurdo, sabe? É igual o fato também que aconteceu, esse fato do barril não é Campo Grande, mas esse que eu vou falar agora é Campo Grande, da criança que foi encontrada dentro de uma sacola, aqui em Campo Grande, um bebê de 2 dias, um bebezinho, um neném, foi encontrado dentro de uma sacola, ele estava com o cordão umbilical ainda. Ali na região da saída de São Paulo, que envolve os bairros Los Angeles, Lajeado, ali era o Rancho, também aquele lado do Moreninhas, tudo ali é saída de São Paulo. Aí o que acontece? O neném chorou. E aí a vizinha, nas proximidades, uma mulher também estava passando pela rua, se atentaram, né? E foram até a sacola. Era uma sacola
daquela loja de calçados, Estúdio Z. Ele estava lá enroladinho numa manta, acho que era até uma menina, se não me engano, uma menininha. Porque no hospital deram o nome de Aurora. É uma menininha. E aí a neném chorou, já no estado de desidratação. Por pouco, não sei como que não morreu asfixiada. Sabe, é coisa assim, é o milagre da vida, é coisa de Deus. E aí encontraram ali, já ligaram para o conselho tutelar, já chamaram a polícia, bombeiro e tal. A criança foi hospitalizada. E o que me chamou a atenção foi o papel da conselheira e da delegada, esclarecendo esse caso. Por exemplo, você, mãe, pariu essa criança, não quer, imediatamente você pode doá-la, deixá-la para adoção, desculpa. Você não precisa cometer um ato criminoso, como abandonar. A partir do momento que ela abandonou dentro de uma sacola plástica, ao lado de uma lixeira, no meio da rua, em total estado de vulnerabilidade, é crime. Ela vai responder por isso, né? Inclusive, até as últimas notícias que eu acompanhei, essa tal mãe não tinha sido encontrada. Eles iam investigar pelas câmeras, né? Das ruas, drones, sei lá o quê. Iam investigar, mas não tinha sido encontrado. Na periferia é mais complicado esse lance de câmera, né? Nem sempre ali na redondeza, às vezes os vizinhos têm e tudo mais. Mas assim, deixa para adoção. Você não é obrigado a ficar com a criança, de fato. Tantas famílias querem adotar uma criança. Agora, deixar ela ali para... Ela poderia ter morrido. Foi realmente uma sorte do destino, um acaso, ou realmente uma espécie de milagre, né? Extremamente desumano. Acho que nem animal realmente faz isso, olha... Não, tem que nascer primeiro. Aí é uma relação hospital, conselho tutelar, Ministério Público. Ela tem o direito. Qualquer pessoa tem o direito de entregar a criança para adoção. Ela não tem o direito de abortar. Entendeu? O aborto no Brasil não é legalizado. Essa é uma discussão bastante debatida em várias situações. Né? Tanto é que aquela menina que foi estuprada, engravidada pelo próprio tio, tinha 10 aninhos, e a justiça amparou o aborto dela. A igreja, sobretudo protestantes e até cristãos, no caso do catolicismo, foram até o hospital, gritaram, disseram que ela era amaldiçoada, que ela ia matar uma criança, só que ela só tinha 10 anos, né? E a justiça estava amparando ela, então é uma discussão bem complicada, e no Brasil definitivamente o aborto não é legalizado. Agora, você deixar a criança para adoção, isso aí é permitido pela lei, com bases legais, sem problemas. Tanto é que quando você adota uma criança e essa criança tem pais biológicos, existe uma audiência pública. Eles chamam a mãe biológica e a mãe que adotou. E pergunta de fato se a mãe biológica não quer o filho. Entendeu? Aí o juiz bate o martelo. Não quero, a criança é daqueles pais adotivos. Porque pode ser... Precisa. Uso de drogas, falta de condições, sabe? Não, aí é muito banal. Aí o juiz vai investigar se são questões psicológicas. Tem que ter algum motivo. As pessoas sempre têm algum motivo. De fato, elas têm. Porque quando não quero, aí vem a questão dos abortos ilegais, entendeu? Porque o aborto, ele existe no Brasil, ele é real, entendeu? Ele não é legalizado, mas clandestino, ele existe agora, daqui a pouco, a todo momento. Crianças morrem, mães morrem por fazer abortos em fundo de quintal, entendeu? Por correrem o risco de colocar a própria vida e, é claro, a vida desses fetos, né? Você ia falar, desculpa. Então, a perícia, o Instituto Médico Legal que faz tudo isso, eles iam investigar. Só que, como eu disse, nas últimas reportagens, a coisa é meio lenta, né? Campo Grande nem sempre tem todo o recurso para isso. Às vezes vai para São Paulo, até que vem esses resultados, ou às vezes eles abafam o caso, entendeu? E aí param de... Aí a gente não sabe o que virou, mas
Com certeza, com o teste daria para identificar. Fizeram umas perguntas aqui. O que eu acho do tema aborto? É um tema muito polêmico, sabe, João Vitor, que perguntou. Porque, como eu disse, envolve questões de crença, de ideologias, sabe? E questões situacionais, que é dentro de um contexto. Veja bem, o aborto ele é legalizado no Brasil quando a criança é anencéfala, que está sem o cérebro, tá? Então, ele é legalizado, ou então ela tem não só a anencefalia, mas outro tipo de deficiência que ela vai nascer praticamente, né, vindo a óbito ou algo do gênero, ou quando é risco de morte para a mãe, tá? Quando a mãe vai falecer em decorrência daquela gestação, daquela criança e tudo mais, tá? Ou em caso de estupro. São esses 3 casos, tá? No caso da menininha, ela só tinha 10 anos, ela era violentada, abusada, sei lá, acho que desde os 6, pelo tio, e ela não tinha condições, nem estruturas físicas, nem psicológicas, de continuar com essa gestação. Mas a mulher, mesmo numa situação de estupro, se ela decidir ficar com a criança, ela pode. Ela pode. Não, eu fui violentada, mas eu não quero abortar. É uma opção. Mas a lei ampara. A lei ampara. O quê? No caso de estupro? Se for comprovado que foi realmente estupro, a lei ampara. Agora, eu não acredito assim que a lei não estaria ao lado da mulher nesse sentido, entendeu? Se ela comprovar, mesmo que ela tenha 30 anos, 40 anos, não seja menor, igual no caso de uma criança de 10 anos, né? Uma outra situação. Agora, as questões ideológicas, sobretudo, as questões religiosas do que é a vida, com quantos dias, meses, semanas eu tenho uma vida relacionada à questão médica, porque se eu for perguntar para um médico, ele vai dizer, olha, um indivíduo, um feto, ele passa a ser indivíduo, cidadão, a partir de 12 semanas, a visão biológica, né? Até 12 semanas, que equivale a cerca de 3 meses, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não é vida ainda, né? Se você for perguntar para um padre, ele vai dizer, Deus o livre. Óvulo, espermatozoide já é vida. Entendeu? Para o pastor, é muito relativo, certo? Aí vai muito, como eu disse, das nossas convicções e das nossas formações desde sempre. Né? Mais que a sociedade é bastante preconceituosa, isso aí é fato. Só que, gente, tem o outro lado do aborto. Assim, se você for olhar o percentual de mulher que morre por conta do aborto clandestino, é gritante. Gritante. Se você for colocar num paralelo, eu já trabalhei esse tema em 2020 em outras turmas, eu até tenho esses slides. Se você for colocar numa balança, morre muito mais mulher em aborto clandestino do que se o aborto fosse legalizado, sabia? Se ele fosse certinho legalizado, inclusive o SUS, o Sistema Único de Saúde, ia gastar menos. Sabe por quê? Porque a mulher que faz um aborto clandestino, em fundo de quintal, mata lá o feto de qualquer jeito, enfia qualquer coisa na mulher, ela começa a ter sangramento, ela pode ter perfuração do útero ou de outro órgão. O que vai acontecer com essa mulher? Ela não vai ter que correr com pronto atendimento? E é ali que eles descobrem. O obstetra, acho que nem precisa ser obstetra, qualquer clínico da vida, ele vai bater o olho e já vai perceber que ali aconteceu um aborto. Pelos sintomas que ela está tendo, né? Um aborto não seria qualquer tipo de hemorragia. É igual no parto. A mulher, mesmo depois do parto, ela continua sangrando, sangrando muito. Seja ele cesariano ou normal. Sangra muito por horas. Sangra bastante. Né? Eles colocam pano na gente porque sangra bastante. É uma limpeza que o seu organismo faz.
Por isso que sai esse sangue. E no caso dessas mulheres, pode ser por conta de algum erro nesse tipo de procedimento, né? Nossa, é um tema muito louco mesmo. Tanto é, gente, que esse tema é tão forte, tão sério, que ele não... Quem tá me chamando? Oi? Ah, claro. Pode fazer. Pode fazer. Gente, a chamada, tá? Vou dar um tempinho aqui. Vou tomar uma água. Eles estão colocando o nome aqui, é para colocar? A aula acabou? Não, acho que tá errada a aula, esse sinal. 8h30. Isso. Não saiam da aula, a aula não acabou, gente. Foi um erro aqui no sino. Acabou não. Bruno Martins Pereira Souza. Briane. Caminho de Souza Lisboa. Caio Lucas Bahia. Daniela Maurício Cavaleiro. David Ferreira da Conhecida. É, Rebeca, é 8h45. Bateram errado. Rico Carreiro Machado. Ele está na semana? Fernanda Bandeira Campos. Flávio Divino Arantes. Giovana Luísa França Buquerque. Giovana de Sá Souza. Giovana de Souza Lima. Giovana Maria Mendes. Gustavo Vieira. Ingrid Nayara. Igor Monteiro. Isabela de Jesus. Isabela França Delgado. Isabela Araújo. Isabela Marigona. Então, Abraão Coelho. João André Chevenias. João Pedro Campos. João Vitor Barros de Alencar. João Vitor Rezação. Júlia Celino Barbosa. Paola Menezes. Lídia França Magalhães. Luísa Fernandes Neves. Marcos Vieira. Maria Eduarda Dutra. Maria Eduarda Herédia. Maria Eduarda Nascimento. Maria Júlia. Matheus Sandro. Pedrinho Gomes de Oliveira. Pedrinho da Silva de Oliveira. Pedrinho Pinhal de Oliveira. Pedro Paulo Andrade. Raquel Júlia. Renan Freitas Coelho. Renato Cristina Trevisan. Camila. Saniel. Suiano. Paz. Tem que eu falei? Eu tô aqui. Manda no chat. Manda aí. Eu achei que eu ficaria abandonada na aula hoje. Encontrei o Henrique lá no B. Falei, ninguém vai falar na sala. Mas até que vocês participaram. É, o Thales fala. Presente. Bom, gente, seguimos aí. Já falamos de tudo um pouco, né? Até contornamos aí, chegamos lá no aborto. Mas voltando à ideia
do tema mesmo, da estrutura da notícia? Então, manchete, essa ideia de atrair o público, geralmente ela é curta, tá? Já o subtítulo, esse subtítulo, ele geralmente é um resuminho da notícia ou ele é um recorte da notícia. Um pedacinho da notícia que, sei lá, você fez, que você achou que ficou legal, pode ser o seu subtítulo, pode copiar e colar lá. Tanto é que eu aconselho que tanto a manchete como o subtítulo sejam feitos ao final da produção do corpo da notícia, tá? Aí, o primeiro parágrafo, deixa eu para frente aqui, ó. Tem uma parte que tem um resuminho, um esqueminha que eu coloquei aqui, ó. Essa partezinha que tem as perguntinhas, ó, o que, quem, quando e onde. Essas 4 primeiras, o que, quem, quando e onde, é justamente o lead. É o primeiro parágrafo. E o como e o porquê é o detalhamento da notícia. Geralmente são o segundo e o terceiro parágrafos, tá? Aqui, ó. Acho que dá para ter uma noção melhor nesse esquema. Então, eu tenho a manchete, que seria um título, né? Vulgarmente, para nós que não somos jornalistas, seria o título. Aí, essa ideia da submanchete, que é o subtítulo, que é o resuminho. Aí vem o lead, que é responder essas perguntinhas. Por exemplo, quando ocorreu o fato, o tema de hoje é um tema ambiental. Então, o que aconteceu, por exemplo, quando ocorreu, seria o ano ou mês, você vai inventar. O que ocorreu? É um caso ambiental, como eu disse, de descarte incorreto de resíduos urbanos. Eu vou disponibilizar, João, vou. Sempre fica no CLES, junto com a proposta, sempre. Aí quem? Quem são os envolvidos? Às vezes, nesse caso de descarte incorreto de resíduos, não será uma pessoa. Pode ser uma empresa, pode ser uma clínica, porque pode ser um lixo hospitalar, pode ser uma empresa, pode ser um lixo industrial, pode ser uma empresa de resíduos eletrônicos, tá? Onde? Aí o local, uma cidade, o estado, aí fica a seu critério, pode inventar também. Aí o segundo parágrafo e o terceiro é o motivo pelo qual, né, por que ele ocorreu e como esses fatos ocorreram. Vejam ali que está dividido em segundo e terceiro parágrafos. Mas nada impede que você faça só 2 parágrafos, tá? O primeiro, que é o lead, e o segundo, que seria essa ideia de corpo da notícia. Aqui tem um exemplo, ó. Redige uma notícia sobre o tema exposição excessiva nas redes sociais, para ser publicada no Jornal da Cidade. Esse texto é um texto da UEM, um tema que já caiu na UEM. Caso julgue necessário usar nomes em seu texto, escolha entre os seguintes nomes: José de Souza, Ana Pontes, Luiz Silva, e use até 15 linhas. Tem um comando muito parecido com o que eu vou passar para vocês. Olha lá. Exposição pessoal na internet é alvo de campanha. Essa é a manchete. Exposição pessoal na internet é alvo de campanha. O tema é exposição excessiva nas redes. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Educação. Isso aqui, a iniciativa, é o subtítulo, tá? Subtítulo. Deixa eu colocar aqui para eu anotar. Se eu não quero que fica esse negócio aqui, como que eu faço para ele sumir daqui? Assim, né? Tá. E por que eu não consigo? Ah, não consigo escrever, é um print. Ai, Lohane. Tá, gente, não vai dar para escrever, mas vamos continuar assim. Então, exposição é a manchete e iniciativa, o subtítulo. Na última sexta-feira, dia 4, eu já tenho o quando, que é o tempo. Última sexta, dia 4. A Prefeitura de Maringá, eu já sei que é Maringá. Onde? Maringá. Deu início a uma campanha de conscientização sobre a exposição excessiva, especialmente de adolescentes, em redes sociais, na internet.
A campanha foi criada pela Secretaria da Educação e terá como foco a realização de palestras em várias escolas de Maringá pelo período de 3 meses. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, eu tenho o lead. Eu tenho quando, que é lá no dia 4, na sexta-feira. Eu tenho onde, que é em Maringá. Eu tenho o que é uma campanha de conscientização para os usuários das redes, principalmente os adolescentes, tá? Então, eu já tenho as respostas. Parágrafo 2. Segundo o secretário da Educação, tá vendo? Na notícia você pode ter depoimentos. Um depoimento, vai inventar um depoimento. Pode ter uma estatística, não é igual uma dissertação que tem que ter uma citação. Tá? Aqui eu posso ter depoimento de alguém especialista no assunto ou uma estatística. Tantos por cento dos adolescentes usam redes sociais e se expõem diariamente. Uma coisa assim. José de Souza, uma pesquisa com os adolescentes do município, mostrou um crescimento preocupante nos casos envolvendo sexting, é isso? Troca e compartilhamento de imagens de teor sexual. Ó, aí vem a fala do cara. Uma estudante que teve uma foto compartilhada em uma rede social pelo ex-namorado cometeu suicídio. Vimos que era hora de agir, afirmou Souza. Então, aqui está o motivo de fazer a campanha. Por que a campanha foi feita? Preocupação com os casos de suicídio. Daqui a pouco eu volto. Tchau, gente. Até breve. Tchau.